Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Nova Chama. Hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 32. Existe uma palavra em que o mundo moderno aprendeu a evitar. Os psicólogos a substituíram por culpa disfuncional. Os filósofos a relativizaram. A cultura pop a transformou em tema de comédia. As redes sociais a abafaram sobre camadas de filtros e narrativas de autossuficiência. Essa palavra é pecado. E antes que você respire fundo e pense que este é mais um sermão de condenação, eu quero que você saiba que é exatamente o oposto. Por quê? Porque o Salmo 32 não começa com acusação. Ele começa com uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa: feliz. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Davi, o homem que conhecia o peso do pecado como poucos na história, não abriu este salmo dizendo miserável. Abriu dizendo feliz. Abriu com alegria. Abriu com espanto, com a euforia de quem acabou de receber a notícia mais inesperada e libertadora da vida. Eu vim aqui hoje para falar com você sobre essa felicidade. Não a felicidade rasa que dura até o próximo problema, mas uma felicidade profunda, inabalável, que só nasce em um lugar, no coração de quem foi perdoado. Para entendermos a grandeza da liberdade do versículo 1, precisamos entender o que está sendo libertado. Davi usa 3 palavras diferentes para descrever o que nos separa de Deus. E cada uma delas ilumina um ângulo diferente da condição humana. A primeira palavra é transgressão. Transgressão é o ato de cruzar uma linha deliberadamente, de saber o limite e ir além, de olhar para a fronteira e escolher atravessá-la, não por ignorância, mas por rebeldia. Todos nós conhecemos esse lugar, o momento em que sabíamos exatamente o que era certo e mesmo assim escolhemos fazer o errado. A segunda palavra é pecado. Significa literalmente errar o alvo. Como um arqueiro que aponta e erra. A imagem não é de um monstro, é de um ser humano que foi criado para a glória e ficou aquém, que foi feito para o alvo e o perdeu. Nem sempre por rebeldia deliberada, mas às vezes por fraqueza, por distração, por herança ou até mesmo por feridas. E a terceira palavra que Davi fala aqui é sobre iniquidade. Iniquidade vem de uma raiz que significa torto, curvado, distorcido. É a natureza que foi entortada, o caráter que foi dobrado na direção errada. A tendência que está em nós antes mesmo de fazermos qualquer escolha consciente. 3 palavras, 3 dimensões do problema humano. O que fazemos deliberadamente, o que erramos sem querer e o que somos por natureza. E sabe o que o versículo 1 diz sobre essas 3 palavras? Perdoada, coberta, não imputada. 3 respostas divinas para 3 dimensões humanas. A transgressão, o ato deliberado, é perdoado. Essa palavra é carregada, levantada, removida de cima de você. O pecado, o erro, a falha, é coberto. Coberto como quem cobre uma ferida com curativo, como quem não deixa a exposição continuar. E por fim, a iniquidade, a tortuosidade da natureza. Não é imputada. Isso é lindo. Não é contada contra você. Deus olha para o livro onde deveria estar o seu nome e decide não ver o seu pecado.
Você já imaginou o que é ter um débito cancelado? Não pago por você, mas cancelado. Não transferido, mas apagado. Isso é o perdão de Deus. Não é Deus fazendo vista grossa, é Deus fazendo algo infinitamente mais custoso, pagando Ele mesmo, na pessoa do Filho, o que nós nunca poderíamos pagar. Isso é libertador. Mas há uma condição no versículo 2 que não podemos ignorar. E diz: e em cujo espírito não há engano. Davi sabia o que estava falando, porque antes de escrever este salmo, ele passou um período tentando esconder o que havia feito. Você conhece a história: Davi e Batseba, o adultério, o assassinato de Urias, a conspiração, o encobrimento, e então veio o silêncio. Meses de silêncio. Davi vivendo como se nada tivesse acontecido, mantendo a fachada, fazendo o papel de rei fiel, líder espiritual, de homem de Deus. Por fora, tudo normal, mas por dentro, um abismo. E o próprio Davi descreve esse abismo no restante do Salmo 32. Versículos que não estão no nosso texto de hoje, mas que pintam um retrato físico e emocional da culpa não confessada. Quando me calei, os meus ossos se consumiram. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Os ossos se consumindo, o vigor secando, como um verão que resseca tudo. Médicos modernos e psicólogos têm um nome para isso: somatização. O que é suprimido emocionalmente aparece no corpo fisicamente. Enxaquecas inexplicadas, dores crônicas, insônia, fadiga profunda, ansiedade sem nome. Davi não tinha esse vocabulário na época, mas ele tinha a experiência. E talvez você conheça esse lugar. Não necessariamente por um pecado escandaloso como o de Davi, mas por aquela conversa que você deveria ter tido e ainda não teve. Aquele pedido de perdão que você engoliu por orgulho. Aquela confissão que ficou presa na garganta por anos. O engano de que fala o versículo 2 não é somente enganar outros, mas é o auto-engano. É dizer, estou bem, quando nada está bem. É fazer o papel de quem tem tudo resolvido, enquanto que por dentro a podridão está avançando. A Bíblia não nos convida a isso. Ela nos convida a sermos livres. Ela nos convida à transparência diante de Deus. Não porque Deus não saiba o que você fez, Ele sabe, mas porque o ato de confessar liberta você. A confissão não informa a Deus, a confissão transforma o confessor. E quando Davi finalmente confessou, quando Natã o confrontou e ele disse, pequei contra o Senhor, o peso de meses de silêncio quebrou no instante. E Natã respondeu com as palavras mais aliviantes que um ser humano pode ouvir. O Senhor também perdoou o teu pecado. Ainda hoje, para você, esta oferta está de pé. O verso 10 abre com um contraste brutal. Muitas dores sofrerá o ímpio. Não é uma ameaça, é uma observação. É Davi, o homem que viveu os dois lados, descrevendo o que acontece quando se escolhe viver sem Deus, sem perdão, sem reconciliação. Existem muitas dores. Não estou falando necessariamente de calamidades externas. Estou falando das dores internas que ninguém vê. A dor de carregar uma culpa sem resolução, a dor de relacionamentos destruídos que nunca foram restaurados, a dor de uma consciência que acusa sem parar, sem misericórdia, sem descanso. Amados, o ímpio, aquele que vive na distância de Deus,
que recusa o perdão, que prefere a autossuficiência, carrega esse peso sozinho, e peso assim carregado por anos, dobra a espinha da alma. O verso 10 não termina ainda. Ele vira dizendo: mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o rodeará. Há aquele mais de novo, como vimos no Salmo 31, no vídeo anterior, a conjunção adversativa que muda tudo. A misericórdia o rodeará, vai ao redor, circunda, envolve de todos os lados. Não a misericórdia que aparece de vez em quando, não a misericórdia para dias especiais, mas a misericórdia que rodeia, que está à frente quando você avança, que está atrás te protegendo, que está ao seu redor, sempre te sustentando. Quem confia em Deus não caminha por território neutro, caminha dentro da misericórdia, envolto nela, protegido por ela e sustentado por ela a cada passo. 2 caminhos, 2 realidades, muitas dores ou misericórdia que rodeia. A escolha é e sempre será nossa. Nós é que decidimos qual caminho seguir. E então chegamos no verso 11 e eu preciso que você não leia isso como um encerramento suave, mas como e viveram felizes para sempre, polido. Leia como se fosse uma convocação. Alegrai-vos no Senhor e exultai, justos, e cantai com júbilo todos vós que sois retos de coração. Aqui nós vemos 3 verbos no imperativo, 3 ordens diretas: alegrai-vos, exultai e cantai. Em hebraico é traduzido como cantai com júbilo. Não é uma melodia suave de coral, é um grito, é um barulho que escapa quando a contenção simplesmente não é mais possível. É o grito do torcedor quando o gol entra. É o grito da mãe quando o filho que estava perdido aparece na porta. É o grito da condenação quando a sentença é convertida. Deixa sair. E repare para quem esta ordem é dada. Para os justos, para os retos de coração. Não para os perfeitos. Não existe nenhum. Eu não sou, você não é. Mas para os justificados, aqueles que foram declarados justos, não por mérito próprio, mas pela graça de Deus. Em outras palavras, para quem foi perdoado. Você que chegou aqui hoje carregando um peso de um passado que não consegue largar, essa ordem é para você. Você que se acostumou a viver sobre o peso da culpa como se fosse o seu endereço permanente, essa ordem é para você. Você que foi convencido por pessoas de que você não é merecedor do perdão, essa ordem é para você. Essa felicidade é para você também. Alegre-se, exulta-te e canta. Não porque tudo está perfeito, não porque você não vai mais falhar, mas porque o juiz do universo olhou para o seu processo e disse: transgressão perdoada, pecado coberto, iniquidade imputada e caso encerrado. Oh, glória! E quando o caso é encerrado, você não sai do tribunal cabisbaixo, você sai correndo, gritando com alegria, com a leveza de que descobriu que o peso que você carregou por anos não é seu. Acabou. O filósofo Agostinho escreveu no século IV palavras que atravessaram dezenas de séculos e chegaram até nós sem perder uma grama de verdade. Nos fizeste para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em ti.
a inquietação que você sente, aquela sensação de que algo está errado, de que falta alguma coisa, que a felicidade que você perseguiu até hoje foi sempre um passo à frente de você, não é um defeito de fabricação, é um mapa, é o teu coração apontando para onde ele pertence. E o Salmo 32 diz que quando chegamos a este lugar, quando paramos de correr, quando paramos de esconder, quando paramos de fingir que conseguimos sozinhos e dizemos diante de Deus: pequei e preciso do teu perdão, algo extraordinário acontece. É a transformação de uma nova identidade que vai do núcleo para fora. Não é uma maquiagem sobre a ferida, é a cura completa da ferida. Ser generoso com o fraco, porque você mesmo foi fraco e foi levantado. Ser paciente com quem falha, porque você mesmo falhou e foi restaurado. Seja uma voz que diz aos outros: feliz é o homem cujas transgressões foram perdoadas. E hoje eu encerro com uma pergunta. Não uma pergunta retórica, não uma pergunta real que necessita de uma resposta real. Você já recebeu esse perdão hoje? Se sim, então esse versículo é para você. Alegra-te, exulta, canta. Se ainda não, então este é o seu momento. Não existe hora mais certa, não existe condição prévia, só existe a oferta e a resposta. E a oferta hoje é: hoje, como sempre, está de pé. Feliz aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Que essa felicidade profunda, real e inabalável seja sua hoje. O convite está feito. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém.